A história começa com Inserá, a atriz mais famosa e requisitada dos anos 90. Sua fama é tanta que até mesmo a polícia é encantada por ela e não perde nenhum de seus dramas. Certo dia, um senhor foi à delegacia e relatou ter sido enganado. Ninguém o nota até ele mencionar ser a famosa atriz Iime Sera. Então todos prestam atenção. Todos os policiais se interessam porque sua atriz favorita era acusada. O contrato parecia real, então os policiais precisaram investigar. Todos brigavam para fazer isso, então, para não enviar apenas um policial, decidem fazer com que ela vá até a delegacia. Todos eram tímidos e evitavam ligar para ela, pois temiam ser rejeitados por sua atriz favorita. Eles passaram a tarefa para Keol, por ser o novato da delegacia. Ele faz a primeira tentativa e, como era de se esperar, ninguém atende. Como prometeram a ele um mês de férias, ele decide fazer de tudo para entrar em contato com ela. Enquanto isso, Sera resolvia os problemas amorosos dos colegas. Ela, embora fosse muito famosa, nunca deixou de ser humilde, por isso ajudava seus amigos sempre que podia. Após um dia difícil, Cheol enfim a contata, avisando que ela foi denunciada e precisa ir à delegacia. Ela conta a ele que provavelmente foi seu pai quem cometeu a fraude, pois seu nome verdadeiro não é Inserá, apenas um nome artístico. Ela não precisava ir à delegacia, mas os policiais queriam conhecê-la. Então ele insiste, mas ela diz que vai falar com seu representante e depois desliga a ligação. Seus colegas irritados dizem que ele deve fazê-la ir a qualquer custo. O oficial insiste e liga para ela todos os dias, mas ela, cansada, passa a ignorá-lo. Certa vez ela foi gravar um comercial com uma colega menos famosa, mas de ego enorme. Ao ver como ela tratava mal sua equipe, decide ir embora. A atriz lhe suplica para que não vá, porque aquele era seu primeiro comercial, e se não fosse feito, ela se ajoelha e implora para que a ajude. Sera, por ser boa pessoa, aceita ajudá-lo. Ao terminar de gravar, o ator mais famoso do país lhe dá seu número, mas ela apaga porque também é famosa e não está interessada em sair com garotos. A atriz fica furiosa porque pediu o número dele e o ator a ignorou. Mais tarde vemos que o oficial Cheol não desiste e continua ligando insistentemente para Sera, mas ela continuava ignorando. Eu queria ver quem se cansava primeiro, mas o oficial Cheol era teimoso demais. Ele não ia abrir mão de um mês de férias. Mais tarde vemos que o empresário da Sera consegue para ela uma reunião com um diretor muito famoso, mas era com más intenções. O diretor queria passar a noite com ela para dar a ela um papel principal em seu próximo filme. Sera, indignada, diz a ele que não vai fazer o que ele quer. Seu empresário implora para que ela faça isso só uma vez, mas Sera responde que, se fizer isso, como pode ter certeza de que não haverá uma segunda ou terceira vez? Depois ela sabe que será removida do filme, mas ao ver a irmã, lembra que virou atriz para garantir um futuro melhor para ela. Depois o oficial Cheol liga novamente. Ela atende e diz que teve um dia ruim. Ele não pode persegui-la o tempo todo só por ser celebridade. Antes de atriz, ela é uma pessoa. O oficial Cheol se sente mal e só pede desculpas. Ao desligar, ouve ela chorando. Será? Sem ter com quem falar, ela passa a desabafar com ele. Ela relata que conheceu uma pessoa horrível, que trata atrizes como brinquedos e, por preservar sua dignidade, perdeu um papel importante. O oficial Cheol diz a ela que ela fez muito bem, porque não se traiu. Ao ouvir, Sera se anima e diz que, por ter sido ouvida, irá à delegacia resolver o mal-entendido. Ao saber disso, a delegacia faz uma grande festa porque finalmente poderiam conhecer sua atriz favorita. Quando ela finalmente chega, todos ficam maravilhados com a presença dela, até decoraram a sala de interrogatório para que ela se sentisse confortável. Todos os policiais estavam muito animados, mas o oficial Cheol não tanto, ou pelo menos era o que parecia. As acusações contra ela não eram nada graves, ela só precisava dizer seu verdadeiro nome e acusar o pai. Os oficiais se comprometem a esclarecer esse mal-entendido o mais rápido possível. Ao sair, os policiais pedem autógrafo a ela. O oficial Cheol também queria, mas não teve coragem de pedir quando ela foi embora. Algum tempo depois, houve um evento para premiar os melhores atores. A atriz invejosa era o centro das atenções até Sera chegar e atrair todas as câmeras. Isso a deixa muito irritada e ela fica ainda mais brava ao descobrir que Sera é a vencedora de melhor atriz. E não só isso, Sera foi a vencedora mais jovem até hoje. No palco, Sera agradece a família, fãs e faz um agradecimento especial ao oficial. Cheol a apoiou num momento difícil da carreira. Tudo parecia perfeito, como um final feliz de drama. Mas sua inimiga estava realmente furiosa, ela a odiava com todas as suas forças, a ponto de desejar sua morte. Ao voltar para casa, Sera sofre um acidente que parece ter sido premeditado, não acidental. Sua inimiga achava que não seria pega. De repente, Sera entra em coma.
Todo o país ficou chocado porque a atriz mais famosa da época estava em estado crítico. Assim se passaram 25 anos agora. Sarah tem 50 anos. Ela lembra claramente do acidente, e por isso pensa que ainda está em 1999. Quando suas colegas de quarto a chamam de senhora, ela não entende por que a chamam assim, então, confusa, foge do lugar. De repente, ela esbarra no detetive Tio. Ao ver seus óculos, pega emprestado e faz charme para ele não dizer nada. Ele não a reconhece, então diz que não vai emprestar os óculos, mas ela não liga e segue seu caminho. De repente, ela se depara com muitas pessoas que têm dispositivos estranhos nas mãos, e por mais que procure, não encontra telefones públicos. O detetive Tio aparece de repente pedindo os óculos de volta. Ela diz a ele que vai pagar quando seu representante chegar e que ainda vai dar um autógrafo. Ele pede que ela pare de agir assim e devolva os óculos agora. Sarah se indigna ao notar que Tio não a reconhece e afirma ser a melhor atriz da época, mas o detetive segue sem lembrar dela. Como ela estava diferente, ele pede que pare de brincar e devolva os óculos. Ela diz que vai devolver depois porque tem medo de ser reconhecida. Ao tentarem tirar seus óculos, eles brigam e os guardas intervêm. Como ele era um detetive, acabam levando ela. Mais tarde, ele vai falar com a doutora. Ela pergunta quem é Sarah. Ele diz que ela é a atriz mais famosa do país, mas a doutora nega e a chama pelo nome verdadeiro. Sarah não ficou em coma por 25 anos, mas sofreu outro acidente de trânsito semelhante ao do prêmio. Por isso, sua mente regrediu 25 anos e ela esqueceu tudo o que viveu nesse período. Amnésia retrógrada. Ela achava que estava em 1999 e que ainda era a atriz mais famosa da Coreia. Ao saber que era 2025, ela ri achando ser uma pegadinha, mas ao ver seu reflexo percebe que não, pois está muito mais velha. Após desmaiar, ela acha que tudo foi um sonho e vê os amigos como antes. Mas quando acorda, ela toca o cabelo e percebe que não é assim. Ela já era uma senhora, não mais a famosa atriz Sarah. Para confirmar, ela pergunta às colegas se alguma delas a reconhece, mas ninguém mais sabia seu nome, nem o quão famosa ela já foi um dia. Por sua vez, o detetive Tio procura mais informações sobre a maluca que tirou seus óculos. Também vemos o ex-empresário da Sarah, que agora era um importante homem de negócios e que já nem sabia se ela ainda estava viva. Quando Sarah sai, vê um mundo totalmente estranho, nada lhe é familiar. Confusa, ela anda pelas quadras e um carro quase a atropela. Ainda bem, o detetive Tio consegue salvá-la. Chorando, ela pede para que tudo isso seja um sonho, porque não entende o que aconteceu com a sua vida. Ela não sabe por que deixou de atuar se era a melhor atriz da sua época. Aqui vemos como o detetive Tio realmente se aproximou para conversar com Sarah quando ela foi à delegacia de polícia. Ao pedir um autógrafo, viu seus muitos ferimentos e decidiu cuidar dela. Ao notar que alguém se importava, ela passou a vê-lo diferente. Como ela precisava ir, não puderam conversar mais, mas ela prometeu que se veriam de novo. Voltando para 2025, vemos que o empresário havia perdido completamente o contato com Sarah. Ela sumiu há 25 anos e ninguém soube de nada. Por isso, ao encontrá-la no hospital, ele quis descobrir se realmente era ela, mas quando tentou segui-la, ela já tinha ido embora. O detetive Kyo resolveu ajudar Sarah e a levou até sua casa, chegando ao local onde ela mora. Ele se surpreende ao saber que ela agora mora em um prédio de estudantes. Kyo diz a ela que naquela época, pessoas que não estudaram também moram em um lugar assim, já que é muito barato. Quando ela entra no prédio, um cara muito grande a recebe e diz que estava procurando por ela, achou que ela tinha fugido sem pagar. Ela de repente é muito gentil com o senhor, o que o surpreende, mesmo ele tendo esquecido tudo. Ela tem que ser doce e gentil, como era nos velhos tempos. Ao entrar no quarto, ela sente tristeza ao ver como seu eu do futuro vive. Depois, Kyo retorna ao trabalho. Lá vemos que ele foi rebaixado. Embora seja um detetive, o mandaram para o departamento de trânsito. Enquanto jogava lixo do carro, ele percebe que a carteira de Sarah estava lá. Quando ele verifica, percebe que havia um cartão muito estranho, por isso começa a duvidar se realmente é ela. De volta a Sarah, ela tinha um celular que o responsável ajudou a desbloquear. Ele diz que agora os celulares têm reconhecimento facial, algo que ela acha absurdo. Depois ela quer ligar para sua irmã, mas lembra que no hospital disseram que ela não queria saber de Sarah. Por isso ela se conforma e decide procurar algo para comer. Como ela esteve no hospital, não tinha nada e só achou um pouco de macarrão. Depois chega uma estudante que tinha um tablet, ela pensava que era um computador, então pede ajuda para procurar informações sobre ela. Assim, ela descobre que desapareceu há 25 anos, ninguém sabia onde estava. A última notícia foi de 20 anos atrás, por isso, atualmente, ela havia sido esquecida. Assim, ela percebe que depois do acidente, ninguém soube mais dela.
Mas na notícia da televisão, ela vê que sua concorrente agora era mundialmente famosa, inclusive tinha sido convidada para o Festival de Cannes. Após o sumiço de Sarah, ela assumiu seu lugar e todos os projetos dela. E em Sarah, sem concorrência, ela se tornou a atriz mais famosa de sua geração. Enquanto isso, o detetive... O segurança do prédio não quer passar informações. Apesar de ser um policial durão, ele só olha feio e o recepcionista o deixa passar. Mas Sarah não estava no quarto e sim na cobertura tentando sinal para ligar para a irmã. Ao vê-la, o detetive acha que ela quer se suicidar e vai até ela, mas tropeça em uma casca de banana e ambos caem do prédio. Felizmente, havia uma lona embaixo que amortizou a queda, mas depois rasgou e os dois caíram no caminhão de reciclagem. Ela se assusta, acha que ele morreu e faz reanimação cardiopulmonar para reanimá-lo. Ao acordar, ela o repreende por tentar matá-la, mas ele diz que deveria agradecê-lo, pois tentou salvá-la. Devido aos gritos, o senhor do lixo para o caminhão e manda eles descerem, achando que estavam fazendo safadezas. Ambos ficam muito envergonhados. Por isso, o detetive devolve a carteira e pergunta se ele conhece um restaurante que considerava suspeito. Ela diz que não e pede, por favor, para que não se vejam mais. Ao chegar em casa, ele revisa os cartões e descobre que ir a um lugar de pãezinhos. No dia seguinte ela quer ir, então pega um táxi, mas acaba sendo muito caro e ela não tinha muito dinheiro. Ela desce e quer usar o metrô, mas por ser famosa, nunca tinha usado o transporte público. Ao chegar ao metrô, tenta agir como os outros, mas sem recarregar o cartão, é pega e detida. Não lembrava de ninguém. Ela liga insistentemente para o detetive Cho, como ele fez há 25 anos até que ele atende. No fim, Cho paga a multa para liberá-la. Ele se irrita porque ela não pediu desculpas, então a bloqueia e pede que não ligue mais. Depois, Sarah chega à loja de pãezinhos que era da irmã dela. Ao vê-la trabalhando duro, ele se surpreende com sua situação e pergunta o que houve. Tutores, você vendeu pãezinhos? A irmã dela diz que ela sabe o motivo de estar nessa situação, sem se fazer de desentendida. Depois chega sua sobrinha, que ao perguntar pelo pai, descobre que sua irmã era mãe solteira e sua sobrinha era igual a ela na mesma idade. Por isso ela estava muito irritada com ela, porque disse que não soube criá-la direito. Sua irmã se irrita e pede para ela sair mais tarde. Enquanto está deprimida, sua chefe liga. Sarah realmente tinha trabalho, mas como não lembrava, precisou perguntar para onde ir. Ela trabalha. Ela trabalhava como cozinheira na escola da sua sobrinha. Ela descascava os rabanetes, e mesmo que sua mente não lembrasse como fazer, seu corpo lembrava. Assim que começava, suas mãos faziam o resto. No final, ela acabou fazendo tudo sem pensar. Ao servir a comida, sua sobrinha a vê, mas finge não conhecê-la. Sarah entende e fala baixo para não constrangê-la. Ao fim do turno, sua chefe lhe dá quinte para levar. No ônibus, ela queria sentar, mas uma garota se recusou a ceder o assento. De repente, o ônibus freia e Quinti, a garota, fica toda suja. Enquanto isso, a sobrinha de Sarah queria ser idol e fez audição na empresa de Do-won, mas ele achava que ela seria melhor atriz. Mas antes de intervir, ele recebe uma ligação para renovar o contrato de sua atriz mais famosa, que é a rival de Sarah. Quando ela desapareceu, os dois tinham trabalhado juntos. Foi assim que chegaram onde estão agora. Mas Do-won ofereceu a ela um contrato pagando menos. Ela, indignada, diz que não está à altura da melhor atriz da Coreia. Mas Do-won responde que ela já está velha e que não pode mais cobrar o mesmo. Ela ameaça se demitir, mas Do-won diz que ela não pode fazer isso porque Sarah pode voltar. Parece que ambos conspiraram para afastá-la e impulsionar suas carreiras. Por causa disso, a atriz não tem outra opção a não ser aceitar. Ao mesmo tempo, o detetive Cho estava fazendo um teste do bafômetro, mas um dos motoristas bêbados não queria acolher Sarah. No fim, o bêbado tentou atacá-lo, então ele não teve opção além de dar uma surra nele. Mas como já estava mais velho, acabou machucando as costas. Ao ir ao médico, ele fala sobre Sarah, seu amor platônico como o de muitos jovens da época. Além disso, ele trabalhava no hospital onde ela foi internada. Após essa conversa, o detetive decidiu investigar mais o caso da senhora que afirmava ser Sarah. Assim, ele descobre que o acidente dela foi causado, pois o motorista rondava seu prédio. A câmera do caminhão mostra que ele agia de forma suspeita, por isso acredita que pode ter sido um crime premeditado. Ao ligar para Sarah, ela conta que o motorista do caminhão propôs um acordo, mas marcou em um beco escuro e sem testemunhas. Por isso, o detetive pede que ela volte logo para casa, mas não há motivo para preocupação, pois o perseguidor só queria tirar fotos dela. Ainda bem, o detetive chega a tempo e consegue colocá-la em segurança. Assustada, ela pede ajuda e o detetive diz que vai ajudá-la como pagamento pelo que aconteceu na cobertura.
No dia seguinte, ele investiga se há câmeras no beco, mas nenhum comerciante tinha. Então procura um carro mal estacionado. Devido às muitas multas, o motorista tenta subornar oferecendo sua memória. Ao rever o vídeo, notamos que o perseguidor era um paparazzo que só queria tirar fotos dela. Mas as coisas não terminam aí. Ao que parece, ele a estava seguindo há muito tempo. Tratava-se de um mafioso. Volte. Sarah estava com problemas ao mesmo tempo. No dormitório, uma garota havia perdido sua carteira e achava que a senhora tinha roubado. Já que muitas pessoas a viram tentando entrar naquele quarto, mas ela disse que foi porque estava meio dormindo. A garota não acredita nela e começa a revistar suas coisas, querendo até vasculhar seu quarto. Chega o detetive, ele diz que veio colocar ordem e pede para revisar as câmeras. É assim que descobrem que a garota... Salvadora, ao saber a verdade, exige desculpas por ter sido acusada injustamente. Todos pedem desculpas, mas ela ainda se sente mal e oferece uma bebida ao detetive. Ambos começam a conversar sobre o passado e sobre como era maravilhoso ser jovem. De repente, Sarah se sente mal, pois antes era a estrela mais brilhante do firmamento e agora está mais apagada que uma pedra no fundo do mar. O detetive revela quem a seguia e pergunta se ela conhece ou notou algo estranho. Ela responde que não, ou que não se lembra. O detetive a aconselha a ter cuidado até conseguirem pegá-lo. No dia seguinte, Sarah vai trabalhar, agora com uma atitude melhor. Mesmo sem lembrar de nada, seu corpo lembrava. Por isso ela termina seu trabalho antes de qualquer um. Depois ela fala com sua sobrinha, pergunta por que a mãe dela a odeia e a sobrinha responde que não sabe, só disse que a irmã dela arruinou sua vida. Ao ouvir isso, Sarah não consegue evitar se sentir mal, por isso vai visitar seu pai, que estava em um asilo, como ele sofria de demência. Ele não a reconhece, ou pelo menos não a reconhece em sua versão mais velha, só reconhecia sua versão mais jovem, quando ela era uma atriz famosa. Descobrimos que a mente do pai dela também ficou no passado. Ao sair, percebemos que ele não pagava a conta há muito, e a irmã dela sumiu até então. Ao descobrir tudo, ela começa a chorar. Isso tinha acontecido, ou pelo menos não, com a jovem Sarah. Enquanto isso, o detetive interroga o motorista responsável pelo acidente de Sarah. Apesar de já ter recebido alta, ele seguia no hospital. Isso era estranho, pois ele não tinha ferimentos graves. Por isso, Tio acha que ele se internou de propósito para se esconder de alguém. Antes de sair, ele pede à enfermeira que o avise sobre qualquer incidente com o paciente. Em seguida, ele pergunta se Sarah fez o tratamento e a enfermeira responde que ela cancelou. Quando ele liga para perguntar o motivo, Sarah diz que está sem dinheiro, com muitas dívidas e já se sente bem. Ao ouvir que ela já está se sentindo bem, o detetive pede para se encontrarem onde aconteceu o acidente, dizendo que talvez assim ela recupere a memória. Mas quando eles chegam ao local, ela não se lembra absolutamente de nada. À noite, a irmã de Sarah repreende sua filha porque ela havia fugido da escola várias vezes, para fazer uma audição em uma empresa de entretenimento. A garota diz à mãe que não serve para a escola. Maidel famosa, ao ouvir isso, não consegue evitar lembrar de sua irmã mais velha. O pior para ela é que sua filha tinha sido aceita. Enquanto isso, Sarah estava cansada de tentar lembrar do seu passado. De repente, elas veem as notícias de que Yoo-yeon ganhou o prêmio no Festival de Cannes, um prêmio que ela sempre sonhou em ganhar um dia. Sua pior rival estava vivendo o que ela sempre sonhou, mas, apesar de tudo, ela não sentia raiva, e sim uma profunda tristeza. Por isso, ela resolve voltar a atuar para recuperar o que perdeu nesses 25 anos. No dia seguinte, o detetive recorda como os boatos se espalharam após o sumiço de Sarah. Cada pessoa criava sua própria versão. Seus fãs se voltaram contra ela e a atacavam de todas as formas possíveis, mas o detetive nunca fez isso. Ele sempre brigava com todos para defendê-la. Ao ver a determinação da senhora, por um instante ele pôde ver a Sarah por quem havia se apaixonado. Sarah queria procurar antigos colaboradores e subornou uma garota para ajudá-la na investigação. Acontece que sua maquiadora agora fazia muito sucesso, seu salão de beleza era muito famoso e era preciso reservar com meses de antecedência. Sua estilista também fez muito sucesso, tornou-se uma estilista famosa e uma celebridade da internet. Duan, seu empresário, alcançou mais sucesso ao fundar sua própria empresa de entretenimento e se tornar o multimilionário da equipe. Mal chegava ao fim do mês. Yoo-yeon trabalhava com a antiga equipe de Sarah. Apesar de não se darem bem, precisaram estabelecer uma base para expandir os negócios, ou ao menos fingir boa convivência na presença de Yoo-yeon. Mais tarde, o oficial Teo visita sua antiga delegacia.
Acontece que ele havia sido rebaixado porque não quis fazer vista grossa, por isso não gostava daquele lugar, mas teve que voltar para pedir. O caso do acidente de Sarah de 25 anos atrás. A senhora que dizia ser Insera, na verdade, era o amor de juventude dele, a famosa atriz Insera, que havia desaparecido há 25 anos. Com isso, o coração dele volta a bater e a nostalgia surge, pois ela sumiu sem se despedir. Quando quer contar quem é para o oficial, Cho se arrepende porque não é o momento certo, mas decide dar uma pista. Ele repete o que disse a ela há 25 anos quando se encontraram na delegacia. Ela infelizmente não se lembra como o oficial queria. A estilista estava preocupada com rumores de que Sarah havia voltado no dia seguinte. Assista ao discurso de Yoo Jung após ganhar o prêmio em Cannes. Dessa vez ela estava muito brava, pois seu discurso era idêntico ao que fez ao ganhar o prêmio de melhor atriz. Por isso, ela não se controla e quebra a televisão. Depois, Sarah recebe mais más notícias. A garota do ônibus está processando ela. Sem dinheiro, tentou resolver amigavelmente, mas o oficial Cho não respondia. Então ela precisou ir sozinha à delegacia. Mas em vez de ficar violenta, ela prefere se acalmar e mostrar seus dotes artísticos, para convencer a todos de que foi um acidente e que ela é apenas mais uma vítima. Os oficiais ficam comovidos e dizem que ela precisa conversar com a senhora para que assim possam retirar todas as acusações. Quando ela se reúne com a senhora, o oficial Cho a acompanha. Ambos explicam que foi um acidente, mas a senhora afirma que a filha ficou traumatizada e exige que paguem o psicólogo. O oficial Cho decide mentir para ela e diz que os peritos de informática já analisaram o vídeo e determinaram que tudo foi um acidente. Se ela for à justiça, só perderá dinheiro e tempo. Assim, ele a convence e Sarah só precisa se desculpar, pois já resolveram o problema. Será convidada para comer em comemoração, o oficial pede para irem tomar sopa. Quando foi à delegacia. Mais uma vez ele diz a mesma coisa que disse há 25 anos, desta vez Sarah se lembra do oficial daquela vez, mas não percebe que é o mesmo oficial. Cho termina de comer e oferece seus óculos para ela, porque ele tinha medo de que alguém a reconhecesse, mas ela diz que não, porque achava que ele estava zombando dela. No dia seguinte, Sarah visita sua velha amiga. Ao chegar ao salão, a recepcionista diz que só pode entrar com o horário marcado. Sarah diz que só quer conversar com uma velha amiga quando a recepcionista diz que ela é a dona. Todos acham que ela enlouqueceu, pois Tae-suk só via celebridades e ela estava muito desleixada. Por isso querem expulsá-la, mas Sarah se irrita e afirma que não podem desprezá-la assim. Ela diz várias vezes que realmente conhece a chefe dela. Como estava mal arrumada, ninguém acredita nela e ocorre um grande escândalo. Tae-suk aparece e não a reconhece, pois ela estava muito diferente. Quando Sarah revela quem é sua amiga, ele acha que ela enlouqueceu, pois Sarah teria sumido há 25 anos. Mas sua amiga revela seus segredos mais obscuros. É assim que ele percebe que ela é realmente sua amiga. Primeiro, ele pergunta o que houve e por que ela está desleixada. Depois, as amigas conversam para se atualizar. Sarah diz não lembrar dos últimos 25 anos e sua amiga não acredita. Ela queria que Sarah explicasse por que desapareceu sem dizer nada, mas nem a própria Sarah sabia por que tudo aquilo aconteceu. Depois ela diz que Sarah está muito bonita e que fica muito feliz pelo seu sucesso. De repente, o marido dela chega. Acontece que Tae-suk se casou com um ator que a fez sofrer há 25 anos, o mesmo ator em quem Sarah jogou suco no rosto. Eles não se reconhecem ao se reencontrarem, mas ao ouvirem os nomes, passam a se odiar pelo ocorrido há 25 anos. Mais tarde, Sarah e sua amiga vão tomar uns drinks e Sarah pergunta: o que ele... Sua amiga disse que foi porque engravidou e não teve escolha. Ela conta que ao desaparecer, procuraram por ela em todo lugar, mas parecia que a própria Sarah apagou todos os rastros. Depois, Sarah conta que quer voltar a atuar porque precisa muito de dinheiro e atuar é a única coisa que sabe fazer. Sua amiga oferece dinheiro emprestado, mas Sarah diz que não teria como pagar, então precisa voltar a trabalhar. Sua amiga diz que o meio mudou e não é mais o mesmo. Como lembra, até para o marido é difícil conseguir documentos, mas como a amiga está disposta a ajudar. No dia seguinte, Tae-suk ameaça o marido, ou ele consegue um documento para sua amiga, ou ela para de lhe dar dinheiro. Assim ela obtém seu primeiro documento após 25 anos. O papel de Sarah seria de governanta e ela teria apenas algumas falas. Mesmo assim, ela estava empolgada por voltar a atuar após 25 anos. À noite, Sarah sonha com o acidente. Pelo visto, tudo foi muito estranho, todos estavam muito suspeitos na hora de ir embora, ninguém estava com ela, só o motorista, que foi alguém contratado pela The One.
Por causa de tudo isso, Sarah acha tudo muito estranho, como se o acidente dela não fosse uma simples coincidência. Mas o ânimo dela muda rapidamente quando ela se arruma para ir ao seu primeiro dia de gravação. Dessa vez, ela pega o transporte público e não consegue evitar lembrar de quando tudo era mais fácil. Enquanto isso, o oficial Cheol nota algo estranho nos dois acidentes de Sarah. Por isso, ele tenta falar com ela, mas Sarah diz que vai começar a gravar uma série e não pode atendê-lo. Depois vemos que o marido da amiga dela diz que eles devem fingir que não se conhecem, porque ela é uma novata e ele já é uma celebridade. Então eles não devem misturar as coisas porque estão em níveis diferentes. Sarah ri dele e diz pra ele parar de falar tanta besteira. Mais tarde, sua amiga chega e traz lanches pra todos da parte da novata. Taesuke pergunta à amiga por que não volta a usar o nome de celebridade. Sarah diz que não quer causar confusão nem prejudicar seus amigos. Ela quer recomeçar e construir uma nova carreira. Na hora de se apresentar, Sarah se sai muito bem. Ela mantinha suas habilidades, olhar, postura e atuação impecáveis. O diretor gostou tanto que pediu para ela improvisar. A atriz principal ficou com ciúmes. Na cena seguinte, ela exagera e bate realmente em Sarah. Além disso, ela pede para repetir a cena, faz isso várias vezes para bater cada vez mais forte nela. Por ser seu primeiro papel, Sarah só pôde aguentar os golpes. No final, o diretor se cansa e diz que a cena já ficou boa, mas continua gravando só para poder continuar batendo em Sarah. Ainda bem, chega o detetive Cheol e diz que eles já terminaram a cena. Ao verem como ele a leva, todos no set ficam de boca aberta porque parecia que estavam assistindo a uma cena de um drama. No final do episódio, vemos como Sarah parou em um lugar onde vendiam sopa, e curiosamente, Cheol também estava lá. O local pertencia à mãe dele. Sarah adorou a comida, mas se encantou ainda mais por ser o restaurante da mãe de Cheol. Ela lhe deu uma foto e Cheol uma lembrancinha de sorte. Seguindo a história, apesar das boas intenções de Cheol, Sarah não queria partir. Ela sabia que se perdesse essa chance, não poderia voltar a atuar. Por isso, ela retorna ao set e pede desculpas a todos, até a protagonista que agrediu. Mas como ela era muito arrogante, a repreende por ter saído antes, e enquanto tenta se desculpar, acaba caindo. Cheol chega para animá-la, e sua amiga, ao vê-los juntos, pergunta: quem é ele? Ela diz que ele é seu representante para não dizer que é um não. Como queria ser descoberto, entrou na brincadeira. Depois, todos comem e bebem. Lá, Taesuke conta que Sarah realmente gostava do detetive Cheol, pois ele era o tipo dela. Sarah tenta negar. Ela diz que isso nunca aconteceu porque ela era muito famosa e não podia sair com um simples detetive. Isso faz com que Cheol fique ressentido e diga que o jovem detetive também não teria querido sair com uma garota tão superficial como ela. No fim da noite, o detetive Cheol pergunta se ela confia em Sarah. Ela diz que sim, que antes eram como irmãs. Mas o detetive diz que ela não deveria confiar tanto, pelo menos não até recuperar sua memória. No dia seguinte, Sarah estava cortando legumes como de costume. Mas como tinha conseguido um papel, decidiu deixar seu trabalho atual para se concentrar 100% na atuação. Suas colegas a parabenizam por ser tão corajosa e desejam tudo de melhor para ela. Enquanto isso, a sobrinha de Sarah precisava conseguir a permissão da mãe ou de algum adulto responsável para poder começar seu estágio na empresa. Mas sua mãe não queria que ela fosse uma idol, ainda mais ao ver que seu irmão mais velho havia voltado a atuar. Por sua vez, Sarah recebe a terrível notícia de que foi retirada do drama. Ao que parece, a protagonista havia reclamado e pressionou a produção para que a demitissem. Ao saber disso, Sarah decide ir diretamente falar com a roteirista, assim eles não teriam outra escolha a não ser devolver o seu papel. Mas ela não quis atendê-la, então Sarah resolve se infiltrar no apartamento. Mas quando chega, ela encontra uma mulher muito estranha, que aparentemente havia cometido um crime. Ou era só o que ela dizia em voz alta? Será? Ela se assusta e tenta fugir, mas como a mulher entra no elevador, ela se defende acertando-a com um melão. Mas acontece que essa mulher era a roteirista, ela só estava improvisando e foi isso que ouviu por causa do mal-entendido. Eles passam a conversar sobre o roteiro em que ela trabalhava. A roteirista elogia o trabalho dele, mas diz que precisou cortar seu papel por causa da protagonista. Ela admite estar cansada de escrever dramas genéricos e quer mudar radicalmente sua história. Ao ouvir isso, Sarah aproveita e diz a ela que poderia dar mais destaque para a empregada. Isso seria algo que ninguém esperaria. Ela diz isso com tanta convicção que a roteirista a escuta e no dia seguinte devolve o papel para ela, mas desta vez com mais destaque. Na gravação, Sarah se dedica totalmente.
Por causa disso, o marido da amiga fica com ciúmes e acaba batendo forte nela, por causa da agressão. Sera recuperou uma de suas memórias, lembra como estavam reclamando com o homem do relógio por causa da lembrança. Sera não reage, então a levam para o hospital. Enquanto isso, o detetive Cheo descobre que um veículo observava tudo no dia do acidente. Por isso, ele decide investigar mais e chega a uma boate. Mas o responsável desce rapidamente para pedir educadamente que ele vá embora, e o detetive responde que só irá depois de encontrar o que procura. Por isso ele briga com os criminosos, mas por ter sido policial, acabam deixando-o em paz. Mas antes de ir embora, ele vê Do-won entrando no clube com uma atriz linda, por isso decide se infiltrar e descobrir o que está acontecendo. Assim, ele chega ao quarto Very Important Person, e lá vê a bela atriz sem óculos. Mas infelizmente ele não a reconhece, pois os capangas o descobrem e pedem que vá embora sem escândalo. Enquanto isso, Sera acorda no hospital. Sua amiga estava muito preocupada, mas Sera diz que desmaiou porque recuperou uma lembrança. Porém, como o detetive Cheo disse para ela não confiar em ninguém, Sera não quer contar mais nada, para saber se podia confiar em sua amiga. Ela questiona o que ocorreu na noite do acidente há 25 anos e por que estava sozinha naquela noite quando normalmente era acompanhada. Suk diz que seu empresário estava na van, porque ela disse que precisava preparar uma festa surpresa para ela. Quando soube do acidente, foi imediatamente para o hospital e acompanhou sua irmãzinha mais nova. Ao saber disso, decidiu contar a ela sua lembrança. Ele conta que reclamava com um homem usando o mesmo relógio caro do investidor apresentado por seu empresário. Parece que ele sofreu os acidentes semanas após vê-lo. Isso era coincidência demais, então ela precisava encontrá-lo para saber a verdade. Por isso precisava que Do-won dissesse quem ele é e onde encontrá-lo. Tae-suk diz a ela que é uma péssima ideia e que pode ser perigoso. Mas Sera já estava decidida e pede ao detetive Cheo para ir com ela e protegê-la. Enquanto isso, na empresa de Do-won, os seguranças não deixavam Sera entrar, diziam repetidamente que ela não podia entrar sem convite. Ela repete várias vezes que conhece o dono e que ele ficará feliz em recebê-la, mas ninguém acredita nela e acham que ela é louca. Quando ameaçam chamar a polícia, o detetive Cheo chega e pede para deixarem ela entrar. Por isso precisam informar ao diretor. E ao saber que Sera estava na porta, ele a deixa entrar a caminho do escritório. O detetive Cheo reconhece a atriz famosa do clube. Assim, ele suspeita que Do-won esteja envolvido no acidente de Sera. Por isso, para se manter por perto e tentar reunir informações, ele diz ao diretor que é o representante de Sera e que qualquer negociação deve ser feita na sua presença. Do-won aceita e diz a Sera que está muito feliz em revê-la, então a convida para comer. Depois, Sera sente frio e Do-won logo lhe oferece uma manta. Como antes, ele não conseguia deixar de obedecê-la. Depois, Cheo faz várias perguntas. Isso faz com que Do-won comece a suspeitar se ele é realmente seu representante, porque parecia mais um policial. Para evitar que desconfie ainda mais, Sera vai direto ao ponto e pergunta por que ele estava sozinho na noite do acidente. Do-won sabe que ela perdeu a memória, então ele diz que ela contou tudo para ele quando acordou há 25 anos. Ao ouvir isso, Sera vai embora para esperar recuperar a memória. Ao sair, Do-won pede o número dela para o suposto empresário, mas ele não tinha um, então dá um falso para ele. Na estrada, o detetive Cheo pergunta a Sera por que ela não perguntou o que ele disse 25 anos atrás, e ela responde que Do-won mentiu, então não faria sentido perguntar. Agora ela só quer esperar ele recuperar a memória. Ao mesmo tempo, vemos que a irmã de Sera vai visitar o pai deles. Ele assistia ao novo drama da filha, mas não a reconheceu pessoalmente. Ele a reconhece na televisão, e ao ver isso, a irmã dela sente ciúmes porque ele não a reconhece. No dia seguinte, na gravação, Sera recebe mais destaque na história. Parece que sua atuação agradou tanto que a roteirista a transformou em uma personagem principal. Depois, enquanto gravam, Sera teria uma cena de um golpe. Desta vez ela aproveitaria para se vingar, então pega um rabanete e acerta o marido de sua melhor amiga. A cena foi tão real e divertida que viralizou, todo mundo estava falando sobre isso. As ex-colegas de trabalho de Sera a parabenizam por ter se tornado atriz tão rápido e por ser famosa. Todas pedem um autógrafo para ela. Ela também pede um autógrafo para ela, mas na verdade Sera tinha assinado sua permissão para ser uma idol. Enquanto isso, os mafiosos do clube foram até o motorista do caminhão que tentou matar Sera. Eles sugerem que ele saia do país porque um policial o investiga, mas ele se recusa e ameaça delatá-lo se for capturado. Por isso, um mafioso oferece pagar 10 vezes mais, mas se ele matar Sera de vez, o criminoso aceita e promete deixar o país após o trabalho.
Vemos também que Sera conseguiu um patrocinador. A produção queria que ela batesse no coprotagonista com um desentupidor. O marido da melhor amiga dela não queria mais ser atingido, pois segundo ele, Sera bate forte. Por causa disso, ele quer desistir, mas a esposa dele diz que ele não pode fazer isso porque precisa ganhar dinheiro. Ela quer aproveitar o viral para vender suas maquiagens. Por isso, eles fazem uma transmissão e foi tão bem sucedida que em poucas horas venderam tudo. Isso faz com que a concorrência dela fique furiosa. E enquanto assiste ao vídeo, a ex-estilista de Sera percebe que a nova atriz em ascensão é Inseras. No dia seguinte, Sera visita a irmã. Ele promete cuidar das despesas do pai a partir de agora e também vai ajudar com as despesas da filha dela. Sua irmã diz que não é necessário, mas agradece a ajuda dele. Ele diz que ela deve ter sofrido muito enquanto estava em coma. Sua irmã responde que sim, mas quem mais sofreu foi o pai delas. Era um foragido da justiça. Mas quando soube do acidente da filha, saiu do esconderijo e foi rapidamente para o hospital. Por causa disso, a polícia acabou o prendendo, mas ainda bem, um jovem detetive o ajudou para que ele pudesse visitar a filha. Ao descobrir que seu antigo amor a ajudou no coma, ela resolve procurá-lo para agradecer. Mas assim como o detetive Cheo, ninguém sabia de quem se tratava. Cheo descobre que o motorista do caminhão estava perto do prédio de Sera e vai rapidamente ao local, porque sabia que o pior viria. Acontece que o criminoso desta vez acabaria com a vida de Sera de uma forma 100% certa. Ele a sequestra e leva para um lugar distante onde ninguém pode salvá-la. Quando chegam, ele já tinha tudo pronto, mas Sera acorda e lembra que treinou para isso. Todo o preparo agora traria resultados. Mas quando tenta fugir, tudo estava trancado, então não tem outra opção a não ser se esconder. Mas como o lugar era muito pequeno, o assassino rapidamente percebe. Ainda bem que Sera começa a golpeá-lo com um bastão, assim consegue se defender, mas não era o suficiente para acabar com ele. No final, o criminoso conseguiu vencê-la. Ainda bem que o detetive Cheo chegou. Ele era muito bom de briga e rapidamente consegue derrotar o criminoso, embora no processo leve uma facada no braço. Depois, os mafiosos chegam, mas a polícia já tinha chegado antes, então não tem outra opção a não ser ir embora. Enquanto isso, Hee-jun assistia aos vídeos virais da nova estrela em ascensão. Como ela odiava muito a Sera, consegue reconhecê-la na hora. Sabe que mesmo com o passar dos anos, o talento para atuar continua intacto. Aqui vemos o que ocorreu há 25 anos. Depois que Sera desapareceu, Do-won se tornou o empresário de Hee-jun e conseguiu para ela todos os papéis que eram da Sera. Além disso, para garantir seu sucesso, ela aceitou fazer coisas impróprias com o investidor, algo que Sera havia recusado, mesmo que isso tenha custado a carreira dela. Ao saber que Sera poderia voltar, Hee-jun vai até Do-won para perguntar se realmente é ela. A estilista também estava lá pelo mesmo motivo, então não havia dúvidas. Sera tinha voltado ao mundo da atuação, mas Do-won diz para eles não se preocuparem. Ele próprio vai arruinar a carreira dela de novo. O detetive Cheo revela a Sera que seu acidente foi na verdade uma tentativa de homicídio, já que o motorista do acidente de 25 anos atrás é o mesmo que a atropelou agora e depois tentou matá-la. Ou seja, há alguém muito poderoso que quer acabar com ela a qualquer custo. Ele mostra fotos do suposto culpado olhando o relógio. Sera reconhece o homem e confessa ao detetive que o viu nas 2 vezes em que sofreu um acidente, não deixando dúvidas sobre sua culpa. Com isso, Sera quer encontrá-lo para fazê-lo pagar por tudo o que fez com ela. Mas o detetive Cheo diz a ela que isso pode ser muito perigoso e que ele não quer arriscar a vida dela. Sera volta a falar carinhosamente com ele e, no fim, recebe sua ajuda. É por isso que no dia seguinte, ele vai até seu superior para dizer que vai pedir licença, já que precisa investigar um caso a fundo. Dessa forma, ele poderá se dedicar 100% a ser o representante de Sera, e ainda vai conseguir ganhar um dinheirinho extra em seu primeiro dia como representante. Ele consegue um comercial para Sera? Ao contar para ela, Sera se emociona, pois sua fama cresceu rapidamente. Será que logo voltaria a ser tão famosa quanto antes? Após a gravação, ela agradece a roteirista pela ajuda na carreira, e a roteirista retribui o agradecimento. A série foi um sucesso, mas esse não é o sonho dela. Ela não quer roteiros comerciais, prefere escrever suspense ao estilo americano. Acontece que ela já tinha escrito muitos roteiros e muitos deles ganharam prêmios, mas ninguém queria transformá-los em filme. Por isso, Sera começa a ler um deles e gostou tanto que pediu permissão para levá-lo para casa. Enquanto espera o ônibus, Do-won a chama para um drink e diz que ela deve assinar com ele para conseguir papéis melhores.
Como antigamente, Sarah concorda, contanto que ele contrate seu empresário também. Depois ela pergunta sobre o investidor que ele apresentou há 25 anos, mas Do-won diz para esquecer porque ele já morreu. No dia seguinte, percebemos que o criminoso estava tranquilo e não queria testemunhar, pois seu chefe contratou o melhor escritório de advocacia. Do-won achou o roteiro que a roteirista deu para Sarah, e após ler, disse que era bom demais para ser desperdiçado. Sarah e Tae-suk comemoram porque venderam toda a maquiagem. Seu marido, sempre impertinente, pergunta por que ela odeia o estilista se antes eram colegas. Tae-suk diz que ela sempre a menosprezou e que por isso não a suporta. Além disso, lembra que depois do acidente ela sumiu. Meses depois começou a trabalhar com Hee-yoon. Isso era muito suspeito, por isso Sarah achava que ela poderia estar envolvida. Enquanto isso, Sarah entre as coisas do criminoso. Sem pagar o aluguel, a proprietária empacotou suas coisas. Assim, ela descobre um isqueiro, mas não era um isqueiro qualquer, ele tinha um gravador escondido. O criminoso gravou todas as conversas com os caras que o contrataram. O detetive diz para ele confessar, porque senão vai até os caras que o contrataram para contar que ele gravou a conversa deles. O criminoso, com medo deles, aceitou contar tudo ao detetive, mas sendo apenas um peão, sabia pouco. Enquanto isso, Sarah vai ao escritório da nova empresa. Desta vez, os seguranças não a impedem e todos são muito gentis com ela. Do-won aproveita e admite que leu o roteiro que ela deixou no carro. Ele gostou tanto que quer levar para as telonas e quer que ela seja a protagonista. Depois, Sarah relata tudo ao detetive. Ele estava muito contente porque teria 2 empregos, mas estava preocupado com ela, já que suspeitava que alguém próximo de Sarah era cúmplice do seu suposto acidente. Por isso, ele oferece ferramentas de defesa para que ela possa se proteger de novos ataques. Depois informam a Sarah que vão pagar adiantado para ela fazer o comercial. Assim, ela não poderá recusar. Ela ficou muito feliz porque com o dinheiro poderia ajudar sua família. Depois, junto com sua irmã, ela vai visitar o pai. Ele estava senil, mas ainda doente. Ele consegue reconhecer a filha, já que a tinha visto novamente na televisão no dia da gravação do comercial Sarah. Devia ser sobre uma senhora que não consegue emagrecer, mas ela não seria a protagonista, já que essa honra ficaria com Hee-jun. Ao notar o tratamento dos outros, ele vê que os papéis se inverteram. É exatamente igual ao que aconteceu há 25 anos quando Hee-jun fez seu primeiro comercial. Naquela vez, Sarah foi embora e Hee-jun teve que se humilhar para que Sarah ficasse para gravar. Por isso, desta vez, Hee-jun faria exatamente o mesmo. E espera que Sarah vá atrás dela e também se humilhe, mas Sarah tinha muito orgulho. Pede desculpas por tê-la tratado mal daquela vez, mas de jeito nenhum vai se humilhar diante dela. Diga também que a vida dela deve ser patética, pois esperou 25 anos para se vingar. Hee-jun se indigna, manda ela parar de falar besteira, e quando todos chegam, finge que Sarah a atacou por estar irritada. Todos acham que é verdade. Devido ao escândalo, querem multar Sarah, já que ela havia recebido um pagamento adiantado e deveria filmar o comercial a qualquer custo. Por isso, Do-won diz que ela deve fazer o necessário para convencer Hee-jun. Mas Sarah era orgulhosa demais para implorar a ele. Por isso, o detetive Cheol decide assumir a responsabilidade, vai até Hee-jun e a encontra bem no saguão, que estava cheio de jornalistas. Por isso, ele aproveita as câmeras para pedir desculpas em nome de Sarah e, além disso, como ela havia pedido, ele se ajoelha e ainda faz uma reverência para que ela o perdoe. Como havia muitas câmeras, Hee-jun não tem outra opção a não ser aceitar o pedido de desculpas dele. Por isso, no final, ela acaba gravando o comercial. Como era a protagonista, Sarah repete sua queda várias vezes até, no final, machucar o ombro. Ao saber disso, Cheol cuida dela e se preocupa genuinamente com ela. Ao ver isso, Hee-jun não consegue evitar sentir inveja, já que ela nunca teve algo parecido. Hora de ir embora. Sarah agradece a Hee-jun por gravar, mas ela pede que pare de fingir. Ela percebe que a representante foi enviada para pressioná-la a aceitar diante das câmeras. Mas Sarah não sabia disso e procura Cheol para uma explicação. Ele admite ter se ajoelhado de propósito para poupar Sarah. Ele já sabe o quanto ela é orgulhosa e como sua representante deve lidar com isso. Sarah diz para ele que não deveria ter feito isso. Cheol diz que não se importa e se ajoelharia 1000 vezes para que ela não precise fazer isso. Depois vemos que o drama que estavam filmando tinha terminado e toda a equipe se reuniu para comemorar. Nessa época, Sarah já era famosa, até a equipe pedia fotos com ela. O marido da melhor amiga fica com ciúmes e passa a chamá-la pelo nome artístico. Sarah diz para ele ficar quieto porque senão todos vão descobrir quem ela é.
Mas nesse momento chega o detetive Cheo e diz que já é tarde demais para isso, porque alguém publicou um artigo revelando sua verdadeira identidade. Ao tentarem fugir, os repórteres aparecem e fazem várias perguntas. Como nem ela sabia o que ocorreu nos últimos 25 anos, Cheo prefere fugir e não responder perguntas. Como todos a procuravam, Cheo decide levá-la para casa. Após limpar a bagunça, ele a convida para entrar. Sozinhos, eles ficaram nervosos. Para acalmar, Sarah confessa ao detetive que sente vergonha de voltar. Ela imagina que seus fãs, que a esperaram por 25 anos, querem vê-la em melhor forma e não como ela está atualmente. Cheo diz para ela não se preocupar, pois seus fãs veem além da aparência e ficarão felizes só de saber que ela está bem. Depois, Sarah toma banho para dormir lá. Mais tarde, o detetive também toma banho, mas molha a roupa ao sair do chuveiro. Ele encontra Sarah, ela quer agir como se nada tivesse acontecido, mas de repente a toalha dela cai. Ao ver aquele viborão, Sarah se assusta e se esconde no quarto. Depois Cheo quer falar com ela, mas Sarah finge estar dormindo. Enquanto isso, a sobrinha de Sarah já sabia de tudo. Por isso, ela reclama com a mãe por ter escondido que a tia era famosa. No dia seguinte, o detetive faz o café da manhã, mas Sarah recusa, pois a imprensa foi muito dura, publicando artigos criticando sua aparência. Cheo diz para ela não se preocupar e que é melhor ela ir comer. Mais tarde, Hee-jun reclama com o diretor por colocar Sarah no próximo filme. Deram a ela um papel importante, por isso ele exige que o diretor a retire imediatamente. Do-won diz que o projeto é dele e que ele decide a quem dar o papel que quiser. Depois que Cheo chega, houve toda a confusão e quando entra recebe a boa notícia de que Sarah será uma das protagonistas. Ele ficou contente, mas Hee-jun não cederia facilmente. Então ele diz para Do-won que eles devem fazer uma audição para escolher a atriz certa. Além disso, isso atrairia atenção e aumentaria o hype do filme. Ao saber de tudo isso, Sarah fica muito feliz porque teria uma oportunidade de brilhar nas telonas. Ela promete ao detetive que conseguirá o papel a qualquer custo. Mais tarde ela volta para seu apartamento, mas o zelador estava muito irritado, não porque ela sumiu, mas porque apareceu e nunca disse nada para ele. Acontece que ele era um fã de Sarah e ficou muito empolgado por ela ter voltado. O motorista do caminhão ameaça a advogada, dizendo que denunciará todos se ela não os tirar da cadeia. Ela diz para ele não falar besteira e assumir as consequências de seus atos. Ao saber disso, seus chefes ficaram muito irritados porque logo haveria eleições para um candidato, então eles não podiam se envolver. Em um caso como esse, o cara do relógio azul era o chefe de todos. Ele dá a ordem para acabar com Sarah e com o motorista do caminhão, mas desta vez eles devem fazer direito, caso contrário, o mafioso pagará as consequências. Ao saber, o mafioso fica irritado e manda seus homens eliminarem os dois, sem deixar rastros. É por isso que o primeiro a cair é o motorista do caminhão. Parece que ele tinha epilepsia, ou diziam isso, mas na verdade foi asfixiado durante o sono. Apesar dos médicos conseguirem reanimá-lo, infelizmente ele entrou em coma. Depois vemos que a estilista faz uma transmissão, mas Tae-soo comenta de uma conta falsa, pedindo para ela falar sobre Sarah. A estilista se assusta e imediatamente encerra a transmissão para perguntar quem é e o que sabe. Acontece que há 25 anos ela acabou no camarim de Hyeon, e para seu azar, ouviu quando ela dava instruções para acabar com alguém. No final ela acabou sendo descoberta e desde então trabalhou apenas com ela. No dia seguinte, Sarah dá dinheiro à irmã mais nova, pede desculpas por não tê-la ajudado em 25 anos e diz que quer compensar agora. Ao ouvir, sua irmã lembra do acidente de 25 anos atrás. Como não havia um adulto responsável, a educação da garota dependia do seu próximo exame. Sarah ficou mal, então sua irmã mais nova precisava ir doar sangue para ela. Ela perdeu a chance de continuar estudando. No dia seguinte, a sobrinha de Sarah vai para outro ensaio. Como entrou tarde, suas colegas dizem que ela precisa se esforçar mais para não atrasar o debut. Vemos depois que esse mundo era sombrio, a empresa só servia de fachada para atrair jovens para os velhos tarados. À noite, Sarah ensaia seu roteiro, mas como as paredes eram finas. Nessa situação, ela fica triste porque sua vida era lamentável. Ainda assim, ela não estava disposta a desistir. No dia seguinte seriam as audições. Sarah, última a se apresentar, estava muito nervosa. Cheo chega e pede que ela confie em si mesma quando chega sua vez. Percebemos que Hee-jun era jurada, pois não queria que Sarah pegasse o papel. Ela pede que Sarah improvise uma cena, alegando estar cansada da atuação do roteiro. Sarah quase desiste, mas Cheo entra e a incentiva.
Ao ver Do-won, Sera se inspira e faz uma atuação incrível, chegando a lhe dar um tapa. Por causa disso, o diretor do filme a aplaude e diz que realmente em Sera havia voltado. Ao ouvir os elogios, Hee-jun percebe que não podia competir com ela. A única razão pela qual ela havia se tornado a melhor atriz de sua geração era porque Sera não estava mais atuando. Cheol ficou fascinado ao ver essa atuação, lembrando a Sera de 25 anos atrás, que tinha uma aura única. Embora Sera não percebesse isso, ela achava que tinha feito algo errado, mas Cheol diz a ela que foi fenomenal e que confiasse em seu talento. Mais tarde vemos que Do-won se reúne com o mafioso. Ele intermediava entre o Velho Verde e Do-won, financiando a empresa para que se tornasse bem-sucedida. Além disso, como lhe haviam ordenado, ele diz a Do-won Sera, mas desta vez de uma maneira 100% segura. Do-won, cansado de lidar com ele, afirma que já devolveu o dinheiro recebido. Mas o mafioso diz que uma vez que você entra nesse negócio, só existe uma maneira de sair, e é perdendo a vida. Do-won responde que talvez devesse tentar algo novo e simplesmente vai embora. Embora estivesse irritado, ele sabia que o mafioso estava certo, queria usar Sera e sua popularidade para se manter seguro, pelo menos enquanto encontra uma solução. Fim da audição. E agora era oficial. Sera seria uma das protagonistas do próximo grande filme. Yoon soube da notícia e ficou furiosa, pois Sera com seu talento roubaria seu protagonismo. No dia seguinte, Sera confessa a Cheol que queria emagrecer. Ela queria voltar aos seus dias de glória para mostrar sua melhor versão aos fãs, mas não podia pagar um personal trainer. Por isso, ele se voluntaria e a ajuda na transformação física. No início, Sera fica desanimada porque acha difícil se exercitar, mas queria voltar a ser como antes. Por isso, ela passa a treinar diariamente. Em pouco tempo, ela conseguiu tonificar o corpo, e não só isso, Sera também alisou o cabelo. Ao vê-la, Cheol se encanta e compra um colar para ela. Tímido, diz que foi presente de um patrocinador. Do-won diz a Hee-jun para não se preocupar, pois Sera mudou em 25 anos e não poderá mais ofuscá-la. Quando ela chega à coletiva de imprensa, rouba todos os flashes das câmeras, já que não a tinha visto antes. Sua mudança foi tão grande que ofuscou Hae-jun e toda a produção. Hae-jun ficou muito irritada. Por isso, quando tenta ir embora, acaba tropeçando no próprio vestido, e por causa disso fica ainda mais irritada. E para deixá-la ainda mais furiosa, Do-won diz que o patrocinador do vestido agora quer patrocinar a Sera. Irritada, ela exige que ele demita a estilista. Ao descobrir, confronta a estilista e exige que cumpra a palavra. Como concordaram em guardar o segredo há 25 anos para trabalhar juntas, Hee-jun diz que já se passou muito tempo e que se falar agora, ninguém acreditaria. A estilista diz que tem provas do acordo e ameaça expô-la se ela não mudar de decisão. Por isso, a atriz se vê obrigada a pedir desculpas para ela. Depois percebemos que o marido de Tae-suk adormeceu na sala e ouviu tudo. Ele conta à esposa tudo o que ouviu. Ao que parece, elas tinham algo a ver com o acidente de Sera, e ainda havia provas disso, mas ele não ouviu mais nada. No dia seguinte, Sera tinha que gravar. Por isso, Tae-suk aconselha que ela conquiste o diretor para que Jun não faça isso depois da gravação. O diretor ficou encantado com a atuação de Sera. Seu talento natural, sem dúvida, era superior ao de Hee-jun. Ela não era só boa atriz, mas também uma ótima pessoa. Isso incomodava Hee-jun. Após a gravação, Sera achava que sua atuação não era suficiente e que poderia melhorar praticando mais. O detetive Cheol se oferece para ensaiar com ela, mas apesar dos esforços, não era bom ator nem acompanhava o ritmo de Sera. Ao terminar, ela diz para ele que ele foi bem para que o detetive não se sinta mal. Mas ele acredita e diz que talvez pudesse se tornar um ator. Mais tarde, Sera ouve uma garota chorando no banheiro e vê um hematoma no pulso dela. Ela tenta conversar, mas sua empresária a chama e pede que se apresse antes da estreia. Ela lembra a Sera de seu eu do passado, porque parecia que estava passando pelo mesmo que ela passou com aquele investidor. Quando Sera oferece sua ajuda, a garota simplesmente recusa. Por sua vez, o detetive descobre que ninguém sabia o que aconteceu com o motorista do caminhão. Todos os guardas estavam ocupados e nenhum viu nada, ou seja, fizeram vista grossa. O detetive avisa que o motorista está vivo, e ao acordar denunciará a todos. Ao saber, o capanga manda seu homem eliminar o motorista. E com Sera, se não conseguir, quem morre é ele. Ao mesmo tempo, vemos que a irmã de Sera a defendia das pessoas que falavam mal dela. Aqui descobrimos um pouco do que aconteceu há 25 anos,
Ao que parece, Sarah sofreu uma forte depressão e não saiu da cama por muito tempo. Por causa disso, sua irmã mais nova teve que assumir a responsabilidade pela família. No dia seguinte, Sarah gravaria em Busan. Por isso quer aproveitar para comer no mesmo lugar onde comeu com aquele detetive de quem tanto gostava. Mas ela achava que o lugar já não existia mais, embora Cheo diga que o lugar ainda está lá. Mas antes de partir, ligam para ele do hospital e informam que o motorista quase morreu de novo. Ainda bem que salvaram sua vida e decidem escondê-lo até pegarem o culpado. À noite, Sarah está mais bonito do que nunca. Ele sugere que pratiquem para lembrar os velhos tempos. Ao chegar, o detetive vê os dois praticando juntos e se dando bem. Por causa disso, ele não consegue evitar sentir ciúmes. Indo para o quarto, ele encontra Hye-yoon, que o convida para um drink, e ele aceita para tentar obter informações. Mas Hye-yoon não aguentava álcool, então depois de um drink ela já estava bêbada. Por isso, o detetive precisa levá-la até o quarto dela, mas no elevador, explicar as coisas para ela, mas ela diz para ele se divertir. No dia seguinte, Cheo tenta consertar as coisas, mas Won-ban o impede de se aproximar dela. Ao ver isso, o marido de Tae-suk conta que nos anos 90, Won-ban se apaixonou perdidamente por Sera, e ao que parece, esses sentimentos não mudaram nesses anos. Ou seja, a única razão pela qual ele aceitou gravar o filme foi porque ainda estava apaixonado por Sera. Depois, no restaurante, os dois ainda estavam irritados. A mesma combinação que ele fez há 25 anos, isso faz com que Sera desconfie, mas ela não acreditava que fossem a mesma pessoa. Depois, o detetive aproveita para explicar como chegou com Hye-yoon ao elevador, mas isso faz com que Sera fique ainda mais irritada, porque sabe que Hye-yoon estava apenas fingindo. O detetive reclama dela ficar colada em Won-ban, mas Sera diz que só estavam praticando. Por causa disso, ela começa a beber, e o detetive bebe ainda mais ao saber que eles terão uma cena romântica. Ao voltar para o hotel, ele diz para Sera que ela deve dormir no quarto dele naquela noite. Mas não era nada de ruim, porque o detetive foi para o quarto dele, ou seja, eles só trocaram de quarto. O detetive sabia que o assassino iria atrás de Sera, então decidiu esperá-lo naquela noite. Mais tarde, um homem entra no quarto de Sera, e Hye-yoon, já à espera, o enfrenta imediatamente. Como ele era muito bom de briga, consegue vencê-lo, mas infelizmente o assassino consegue escapar. Devido a esse grande escândalo, as gravações são interrompidas e no dia seguinte todos voltam para a cidade. Sera queria que ele explicasse o ocorrido, mas o marido de Tae-suk entra na van e impede a conversa. Ao mesmo tempo, vemos que o dono do relógio azul era o deputado Min. Ele foi o assistente da investidora que tentou se aproveitar de Sera quando chegaram à cidade. O detetive adoeceu, então Sera foi à casa dele cozinhar enquanto ele estava no banheiro. Ela deve passar a senha para ele. É assim que Sera percebe que seu amor de juventude é o mesmo detetive Hye-yoon, que tem ajudado ela todo esse tempo. Ela descobriu porque a senha era o mesmo número do telefone com o qual ele ligou para ela há 25 anos. Quando queria contar para ele, não sabia como fazer isso, então tenta dar indiretas para mostrar que já sabe de tudo. Ele não percebia. Quando termina de cozinhar, ele já tinha adormecido, então Sera o cobre e lembra com carinho o quanto ele foi bom. Mais tarde, ele volta para seu apartamento e uma das garotas diz que a comida que ele preparou estava deliciosa, então ela se oferece para fazer as unhas dele. Mas de repente, muitos jornalistas entram no prédio. Acontece que espalharam o boato de que Sera estava namorando Won-ban. No dia seguinte, ela pede a Do-won que negue os boatos à imprensa. Ele diz que ela deve fingir namorar com ele para atrair mais a atenção da mídia. Sera diz que não vai fazer isso e que o detetive Cheo vai se encarregar de desmentir todos os boatos. Ao saírem, eles veem Riley, a garota à venda, com o investidor. O detetive suspeita de algo e decide segui-la, mas ao chegar ao prédio não o deixam entrar. Sera desconfia que Do-won está vendendo e decide esperar ele sair. Quando chega a noite, o aprendiz sai do prédio. Sera está assustada, então tenta conversar com ela. A garota não queria contar nada, mas Sera diz que há muitos anos passou por algo parecido, então ela oferece sua ajuda. A jovem aprendiz acha que é uma armadilha e decide não contar nada para ela. Quando o detetive chega, diz a Sera que é inútil falar com ela, pois não é do tipo que recua. Acontece que o detetive teve um caso parecido há alguns anos. Uma atriz foi levada até um investidor, ele a drogou e abusou dela, mas a jovem atriz denunciou o ocorrido. O detetive Cheo prometeu ajudá-la e punir o culpado, mas o investidor era muito influente e fez com que o detetive Cheo fosse destituído. Ao saber disso, a jovem atriz ficou apavorada, por isso tirou a própria vida.
E ao que parece, o investidor é o mesmo que estava por trás deste caso. Enquanto isso, o capanga manda seu homem acabar de vez com Sera. No dia seguinte, Sera diz a Womban que lamenta muito os boatos que têm circulado, mas ele diz para ela não se desculpar tanto, porque pode ser que não sejam apenas boatos. Quando sua melhor amiga descobre, incentiva Sera a sair com Womban, mas Sera diz que não tem interesse. Outro homem já ocupa seu coração. Ela percebe que é Kyo e diz que não pode trocar o Womban por um simples representante. Sera conta que ele é um detetive que tem ajudado ela há um tempo, por isso ela muda de opinião e diz ao detetive que está do lado dele. Embora quisesse contar que o Womban também estava apaixonado por Sera. Antes que ela fale, o marido chega e ela não diz nada. Ao mesmo tempo, vemos que a irmã de Sera tinha pago suas dívidas com o dinheiro que recebeu da irmã. Mas quando vai à academia, ela descobre que sua filha não tinha ido por vários dias. Enquanto isso, vemos que Riley estava sentindo náuseas. Aparentemente ela estava grávida, mas ninguém conseguia entender. À noite, a irmã de Sera descobre que sua filha era aprendiz de Idol. Furiosa, ela afirma que não pode viver como a tia. Depois ela reclama com Sera por ter assinado a autorização para a filha virar idol. Ela afirma que Sera é má e preferia que ela não tivesse retornado à sua vida. Sera não entende porque sua irmãzinha, que a amava, agora a odeia. Ela nos conta que meses depois do seu acidente, Sera cortou laços com toda a família. Então, pelo bem da sua filha, ela fará o mesmo. Ela não volta a procurá-la. Mais tarde, sua sobrinha vai até o prédio de Sera e diz que quer ser uma idol a qualquer custo. Por isso ela fugiu para realizar seu sonho. Sem família não tinha opção, Sera. Ela pergunta de quem herdou essa personalidade e sua sobrinha responde que foi dela. No dia seguinte, ela pede a Xiao para esconder sua relação familiar. Ele não queria, mas acabou sem escolha. Quando a garota chega à empresa, ela encontra Do-won, que lhe diz que ela tem muito potencial e sua assistente começa a compará-la com Riley. Isso faz com que a jovem aprendiz fique muito curiosa quando descobre que Riley vai trabalhar em seu debut, então decide segui-la, e é assim que ela chega ao prédio onde Riley se encontraria com o investidor. No saguão, os seguranças perguntam seu nome e ela finge ser Riley, então a deixam entrar. Enquanto isso, o detetive Chiel descobre que o deputado Min era o responsável por tudo. Até obter provas. Ele liga para seu parceiro e avisa que vai seguir os criminosos, pois estão se movendo. O detetive pede que ele não vá sozinho, mas o parceiro ignora. Ao mesmo tempo, Suki conversa com a estilista, usa suas habilidades e a convence de que Sera recuperou a memória e já sabe tudo sobre ela. Por isso, assustada, ela confessa que a prova é um áudio de 25 anos atrás. Quando ela conta isso para Sera, o áudio estava no hospital, mas Sera não se lembrava por ter perdido a memória. Nesse instante, a ligação de Riley diz que sua sobrinha foi descoberta e por isso se meteu em sérios problemas. Sem ter a quem recorrer, ela pede que a salve. Sera chega ao prédio, mas os guardas não queriam deixá-la entrar, então ela os distrai e consegue se esgueirar. Enquanto isso, sua sobrinha é ameaçada de morte, por isso sai correndo, mas como não conhece o prédio, é facilmente capturada. Ainda bem, Sera estava por perto e diz para ela aguentar até a polícia chegar. Depois ela consegue escapar de novo e sai pela janela do banheiro. É assim que ela consegue chegar até sua tia quando estão juntas. Elas decidem fugir porque Tezuki logo chegaria com a polícia, mas a guarda as alcança e quer levar a garota. Sera briga com ela e manda a sobrinha ir ao saguão pedir ajuda. Ao chegar à entrada, Tezuki já estava lá com a polícia. A garota diz que sua tia está em perigo, então a polícia é obrigada a intervir. Mas Sera já tinha levado um forte golpe na cabeça, enquanto o companheiro de Chiou quase era atingido. Ainda bem que o detetive chega e dá uma surra em todos os bandidos, mas o chefe dos capangas pega a arma do policial. O que ele não sabia era que o primeiro tiro era festim, por isso nada acontece quando atiram. Em seguida, o detetive consegue derrotá-los, mas como eram muitos, eles conseguem fugir. Sera está em estado crítico. Quando sua irmã descobre, sente o mesmo de 25 anos atrás, e o detetive também se sente mal. Quando chega ao hospital, ela descobre o que aconteceu. A sobrinha de Sera estava se sentindo muito mal, mas Xiao diz a ela que não é culpa dela. O detetive investiga o prédio e percebe que já limparam todas as evidências. Horas depois, a cirurgia de Sera tinha corrido bem, mas agora dependia somente dela. De repente, chega uma garota chamada Yuran. Ela morava com Sera, tinha vindo para devolver as lembranças a ela. Descobrimos que em 25 anos, Sera teve ferimentos graves no rosto.
Isso lhe causou complexos e, por isso, ela se escondeu do mundo, vivendo grande parte da sua vida cuidando do pai. Ele era o único que a incentivava a voltar à atuação, mas Sarah já havia se perdido de si. Ela se tornou uma hater das redes sociais e aguardava ansiosa seu retorno às telonas. Assim se passaram 25 anos sem que ela percebesse. Ninguém a reconhecia, por isso ela quis ir pessoalmente falar com o diretor, mas seu pai estava com ela. O senhor dizia que estava com frio e queria ir para casa, mas Sarah não ouviu. Foi atrás do diretor e deixou seu pai sozinho naquele lugar. Como sofria de demência, foi atropelado. Depois disso, Sarah havia perdido tudo, sua última chance e a única pessoa que o apoiava. Por causa disso, ele abandonou a família porque sentia vergonha de encará-los. Para tentar aliviar a culpa, ele deu todo o dinheiro que tinha e depois se afastou deles. Sarah se arrependia do que fez e não queria mais acordar, mas sua amiga insiste para que não desista e siga lutando, aconteça o que acontecer. Quando acorda, a primeira coisa que faz é perguntar sobre seu rosto. Como nada aconteceu com ela, quer voltar a gravar, mas o detetive diz que ainda não pode. Sarah não entende o que está acontecendo e pergunta: "Quem é você?" Todos ficam atônitos pensando que ela tinha perdido a memória de novo, mas era só uma brincadeira para quebrar o gelo. Depois ela conta ao detetive que já recuperou a memória. Agora ela sabe tudo o que fez e também sabe quem é o responsável por arruinar sua vida, e mais importante, ainda sabe por que fez isso. Ela queria denunciá-lo por tentativa de homicídio há 25 anos. Por isso, o deputado Mill mandou ela se calar novamente para não prejudicar sua casa. Campanha política. O detetive Cho promete revelar a verdade. Para isso, pede que ela reconheça quem a atacou. Acontece que era o assistente do deputado Sarah. Ela o identifica e pede ao detetive que o prenda de uma vez. Ele diz que não poderão fazer isso porque podem dizer que ela bateu a cabeça e está confundindo as coisas. Por isso, precisam de mais evidências, pois derrotar o deputado Mill não seria fácil. Ao tentar capturar o chefe dos mafiosos, descobriu que já o haviam eliminado. Ao que parece, o deputado queria eliminar todas as pontas soltas. Depois vemos que o assistente do deputado também vai com The One. Ele diz para ele ficar alerta e de boca fechada, porque pode estar em perigo. Ao mesmo tempo, o detetive pede para Rayleigh contar tudo o que sabe. Ela não quer fazer isso porque sua estreia estava próxima e isso poderia arruiná-la. Mas como Sarah foi gentil com ela, ela diz que a líder da equipe sabe de tudo e que tem um registro de todas as garotas que foram vendidas. Ela diz para ele ser um bom empresário e levar Sarah para gravar de novo. Ele nunca suspeita que ela possui os documentos que poderiam arruiná-lo. No dia seguinte, a promotoria faz uma auditoria, e como eles tinham esses documentos, o Wayne não pode fazer nada. Isso causa um grande escândalo. Sarah estava assustada, mas o detetive pede que ela se acalme, pois irá protegê-la. Ela revela que já sabia que ele era o detetive que a ajudou há 25 anos, ele se emociona. Ela cumpriu a promessa de que se encontrariam de novo. No dia seguinte, Sarah retorna ao departamento estudantil. Aqui percebemos que a garota que o ajudava era apenas uma ilusão. No passado, essa garota foi a única que o ajudou quando ele não tinha nada, então ele a lembrava com carinho. Como ela havia perdido a vida, sua mente recusava-se a aceitar a realidade. No dia seguinte, ele retorna às gravações e todos no set ficam felizes com sua volta. Hye-jung a empurra por ter demorado, e o marido de Tae-suk faz o mesmo para que não se envolva com sua amiga rival. Quando começam a gravar, Hye-jung realmente bate em Sarah. De repente, ela começa a rir e diz que isso não é suficiente, então ela a bate e Hye-jung fica muito assustada. Por isso, a cena soa real. Sarah aproveita para dizer que já sabe tudo. Acontece que ela encontrou o áudio de 25 anos atrás, onde Do-won e Hye-jung planejavam se livrar de Sarah para ficar com tudo o que era dela. Por isso, Hye-jung estava tão assustada, pois isso seria o fim da carreira dela. Há 25 anos, ela dormiu com o investidor, e vendo que Sarah não fez o mesmo, mentiu dizendo que o denunciaria. Encurralado, o investidor mandou se livrar da Sarah. Do-won não concordava, mas sua ambição prevaleceu. Ele também gravou o áudio. Ele fez isso para se proteger, já que o investidor o colocou responsável por todos os seus negócios. Voltando ao presente, Hye-jung estava apavorada. E novamente promete acabar com Sarah, mas ao sair do set de filmagens volta a mentir. Ela pede para Sarah não arruinar sua vida. Sarah diz que essa não é maneira de pedir desculpas. Hye-jung pergunta o que fez de errado, só fez o necessário para deixar de estar sob sua sombra. Ela se chama de deusa dos cães e a melhor atriz de sua época. Sarah diz que isso é muito pouco, que não.
Isso faz com que Hye-jung perca a cabeça e comece a gritar que vai se livrar dela. Assim como há 25 anos todos começam a gravá-la, e rapidamente isso se torna viral. Por causa disso, o deputado pede ao seu assistente que cuide de todas as pontas soltas. Depois o detetive descobre que Do-won entregou a evidência. Ao que parece, ele queria causar um escândalo para se livrar do deputado e do capanga que o tratavam como um cachorro. Depois vemos como Cheol treinava Sera para que ela se recuperasse mais rápido após o exercício. Você viu que saiu uma notícia dizendo que ele consumia calmantes ilegais? Isso e os vídeos virais acabaram com a carreira dele para sempre. À noite, o detetive descobre a localização de El II, o braço direito da quadrilha de criminosos. Ele estava tentando fugir do país. Por sorte, o detetive Cheol o prende na delegacia. Ele não queria confessar nada, sabia que não podiam acusá-lo de nada sem provas, mas o detetive lhe revela que o motorista do caminhão ainda está vivo. Ele também tinha o áudio da conversa dele sobre o crime. Como o chefe dele morreu, ele seria o único a carregar a culpa, a menos que denuncie o deputado Min. O criminoso hesita, mas o detetive Cheol diz que pode reduzir sua pena em 1 ou 2 anos. De manhã, Sara o repreende por enviar o áudio e pôr sua vida em risco. Ele afirma ter feito isso para o bem dela, mas Sara sabe que não é verdade. Quando ele vai embora, a polícia chega para prendê-lo por vender suas ídolos para políticos ricos. Depois a estilista vai até Sara para implorar perdão. Diz que lamenta muito tudo o que aconteceu e que não tinha outra opção. Sara sugere que ela se desculpe nas redes sociais se estiver arrependida, e a estilista faz isso. Que reviravolta, mas... seu arrependimento e... consequência de ser plutoniano. Condena John. E agora vai ser credenciado. Cheol afirma que ainda assim ele pagará caro por seus crimes ao obter o caderno. As datas e os endereços coincidiam com o depoimento de Wan, então agora ele teria provas suficientes para prender o deputado Min. Mesmo assim, o chefe de polícia não queria, então Cheol promete assumir toda a responsabilidade. Com isso, emitem um mandado e o deputado e seus assistentes são presos. A irmã de Sera enfrentava problemas com a filha. A empresa de Do-won fechou, impedindo sua estreia. A senhora ficou feliz, pois não queria que a filha tivesse o mesmo destino da irmã. No dia seguinte, contou tudo para Sera. Ela disse que deve deixar sua filha seguir seus sonhos, já que nem todo mundo no mundo das celebridades é ruim. Por sua vez, Hye-jung havia mergulhado no desespero, e logo a única pessoa que a acompanhava iria desistir, pois não gostava de vê-la naquele estado. Agora Hye-jung, Do-won e os demais que prejudicaram Sera finalmente pagam por seus crimes, como deveriam há 25 anos. Meses depois, Sera funda sua própria empresa de entretenimento. Ela queria que a sobrinha participasse para que todas ficassem tranquilas, pois ninguém se aproveitaria dela sob seus cuidados. Além disso, ela também havia contratado o marido de sua melhor amiga. Ela fez isso apenas porque sua amiga investiu dinheiro e queria que o marido conseguisse mais trabalhos. À noite, Sera pede ao detetive que a acompanhe a um lugar muito importante. Ele confirma, mesmo sem saber o destino. No dia descobre que era para a cerimônia de premiação. Sera foi indicada a melhor atriz coadjuvante e queria Cheol na primeira fila, vendo-a receber seu segundo prêmio. Ao receber o prêmio, Sera sobe ao palco e agradece à família e aos vizinhos do apartamento estudantil. Ela agradece à melhor amiga e ao detetive Cheol, dizendo que sem ele não teria conseguido. Todos estavam felizes, alguns choravam, e o detetive foi o primeiro a aplaudir entusiasmado. Vizinhos e familiares também comemoram com ela. No final, ao voltar ao assento, Cheol já havia partido, durante a coletiva de imprensa. Todos perguntam a ela sobre o homem em seu coração. Sera confirma, mas não revela quem é. Jornalistas pedem clareza e perguntam sobre a relação dela com o ex-empresário. Ela afirma que é apenas profissional. De repente, o detetive Cheol chega e diz para ela que não quer ter apenas uma relação profissional. Ela responde que também não quer isso, e então os dois se beijam. Embora isso não tenha acontecido no drama, digamos que sim, depois de 25 anos o amor triunfou. É assim que termina esse drama. Lamento ter demorado tanto, espero que tenham gostado do resumo. Me deixem saber nos comentários o que acharam. O final pra mim foi bom, porque é um final feliz, e eu gosto de finais felizes. Gostaria que tivessem enfatizado mais a vingança.
Mas enfim, muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado. Se for assim, deixem um like e inscrevam-se no canal para não perder vídeos. Até a próxima história.